Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este vídeo, pessoal, é polêmico porque ele vai falar de religião, mais precisamente que a Igreja Católica escondeu até hoje de todos nós, não é? Então eu andei pesquisando tanto com a parte física, né, materialmente, como a parte espiritual da coisa, a respeito de Jesus. Como Jesus chegou aqui. Então, como esse vídeo é polêmico, eu espero que todos que gostem comentem que sim. E os que não entenderam, peço que respeitosamente, se forem comentar, comentem sobre os seus pontos de vista, não desrespeitosamente. Então, pessoal, esse vídeo é para pessoas que têm a consciência aberta, não é para aqueles que estão ainda com a consciência fechada, né? Porque eles não vão ficar toda a vida de consciência fechada, né? A gente espera isso, que algum dia a consciência se expanda, se abra para entender certas situações que até hoje ficaram, vamos dizer assim, ocultas, né? Encobertas do ponto de vista filosófico e religioso para toda a humanidade. Então, o que a Igreja Católica sempre manipulou as pessoas, a gente sabe disso, né, pessoal? Então, a gente tem que ter consciência aberta para decifrar tudo isso que foi feito. Como é que a Igreja Católica manipulou a origem de Jesus Cristo, né? Como foi que Jesus Cristo nasceu? É o primeiro ponto. Como ele nasceu? Tudo aquilo aparato de presépio, de estrela de Belém, de 3 reis magos, de manjedoura, tudo isso, pessoal, está neste momento caindo por terra. Por quê? Porque a Terra avançou. Por quê? Porque a Terra avançou. A transição planetária avançou também na cultura. Eu já falei em outro vídeo que as religiões vão ser extintas. Então chegou o momento da gente saber a verdade, vocês não acham? Então eu pesquisei, como eu falei, materialmente e espiritualmente para falar para vocês. A estrela de Belém, pessoal, nada mais era do que uma nave. Jesus veio numa nave, pessoal, para começar aí, logo de cara, para vocês entenderem o porquê da situação. E todo o Vaticano sabe, tá bom, pessoal? Mas é que eles gostam de ter a humanidade em suas próprias mãos, presos na ignorância. Eles querem a humanidade presa na ignorância. Então, a estrela de Belém nada mais era que uma nave da constelação do Ophiuchus. É uma constelação que fica na nossa Via Láctea, próxima ali de Libra, Escorpião, Sagitário, Hércules, tá bom? Fica por ali. E esta nave foi a que trouxe os seres extraterrestres que manipularam o óvulo de Maria, que foi o anjo que desceu, mas era um ser, né, de 12ª dimensão. A gente não vê até hoje, abrindo aqui um parênteses, a gente não vê até hoje relatos de pessoas abduzidas em que os seres extraterrestres manipulam óvulos das mulheres que são abduzidas, manipulam espermatozoides dos homens que são abduzidos para fazer, né, esse tipo de serventia para o plano espiritual. A gente não vê até hoje isso acontecer. A mesma coisa aconteceu. Os seres desceram, manipularam o óvulo de Maria, que era virgem, isso aí resumindo, tá, pessoal? E levaram esse óvulo e manipularam com os seres divinos, tá bom? Então, Jesus passou 1000 anos, sim, adensando esse perispírito que viria nascer aqui na Terra. Maria continuou virgem, porque Jesus foi dado pronto para Maria. Passado o tempo, ele foi dado pronto. A nave voltou e deu Jesus pronto nas mãos de Maria. Outro detalhe, os reis magos, pessoal, não eram reis, não eram magos, tá? Não eram. Eles eram anciões, consoladores da época, porque Jesus, outra notícia para vocês, Jesus tinha 72 consoladores que o auxiliavam. 72, são os 72 nomes de Jesus, tá? Quem consegue ver aí o estudo dos 70 nomes cabalísticos de Deus, tá? Eram os 72 auxiliares de Jesus. Então, esses 72 pessoas, né? 3 foram designados a andar até Maria, tá? Para toda essa propagação da boa nova.
E o nome Jesus foi dado de Emanuel. Então chegou dos 12 aos 30 anos. Onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? Como os evangelhos não mencionam, né, explicitamente o que ocorreu com Cristo, né, Jesus Cristo, dos 12 aos 30 anos de idade, muitas pessoas se sentem na liberdade de fazer essa conjectura, né? Alguns sugerem que nesse período Cristo se afastou da Palestina, porque ele pregava, né, pessoal, aos 12 anos de idade. Após a visita de Jesus aos 12 anos de idade, Jesus regressou com José e Maria para Nazaré. Está em Lucas 2:51. E ele foi criado naquela mesma cidade, está em Lucas 4:16. E ele veio de Nazaré para a Galileia para ser batizado por João Batista, no Rio Jordão, está em Marcos 1:9, e que ele, após o aprisionamento deste Jesus, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, após a prisão de João Batista, né? Isso está em Marcos 4:12 e 13. Por haver residido em Nazaré todos esses anos, Jesus era conhecido e seus seguidores como a seita dos nazarenos. Está em Atos 24:5. Próximo ao final do seu ministério público em Galileia, Jesus retornou a Nazaré, qualificada nos evangelhos de a sua terra. Está em Mateus 13:54. Várias partes bíblicas aqui que a gente pode ir seguindo. Então, pessoal, mais ou menos tem essa parte que fala de Jesus que ficou sumido, né? Mas a igreja não fala muito isso. Isso aqui é uns dizeres de um site que também buscou saber um pouco o que aconteceu com Jesus nessa época. Porque claramente a Igreja Católica e a igreja que é usada, as Bíblias que são usadas pelos evangélicos, que não falam, tá, muito dessa parte. Então, para nós leigos, assim, que não estudamos muito a Bíblia, houve um pulo temporal nisso, né? Vai aparecer em Jesus lá já com uns 30 anos, e essa parte, tudo que ele também ajudava José na carpintaria também, ficou um pouco oculta, né? Mas é para a gente saber o que o jovem Jesus fez. Então a gente busca o que o jovem Jesus fez na época, né, com suas passagens pela terra, porque podem ser importantes para nós. A gente sabe que ele pregava para os anciãos, né? Ele pregava. Então essa parte está mais ou menos escrita. A gente sabe que ele foi para o Tibete, que ele foi para a Índia, ele percorreu as cidades que Buda, os ensinamentos de Buda, ele trouxe levou para o Oriente Médio. Os ensinamentos de Buda também. As pessoas querem saber de onde a gente tira isso. Mas a gente também quer saber de onde a Igreja Católica tirou isso, né? Da manjedoura, dos 3 reis magos. De onde que a Igreja Católica tirou isso? A gente quer saber. É porque manipularam a gente de uma forma para a gente ficar na mão deles, né? Mas a verdade é essa, né? Que Jesus foi dado pronto para Maria, nas mãos de Maria. E Maria continuou virgem, a verdadeira santa dos céus. Maria, mãe de Jesus. Ela recebeu, e José, como a família sagrada, recebeu o anjo, né, que veio avisar, pelo anjo que veio fazer todo esse propósito aí que a gente falou aqui no princípio do vídeo. Quem acha que isso é bom, é sério, é verdade, diga aí nos comentários quem acredita, tá, em toda essa parte, porque Jesus é um extraterrestre, né? Ele vem de Sírios. Os extraterrestres que vieram fazer todo esse propósito da manipulação do óvulo de Maria e levado para fazer esse embrião, né? Porque Jesus é híbrido, Jesus é híbrido. Por isso que ele teve que nascer com um corpo de carne. Da mesma forma que ele veio desta forma, ele se foi. Eu já falei isso em vídeos antigos da ressurreição, de como? Porque a palavra ressurreição, não é, significa voltar no mesmo corpo. E Jesus não voltou no mesmo corpo, né? Jesus foi embora com o corpo e tudo. Por quê? Porque ele se desmaterializou. Eu já falei isso em vídeo para trás, que eu expliquei sobre essa questão, que Jesus se desmaterializou
Por isso que ninguém achou o corpo dele atrás da pedra, porque ele foi embora com o corpo e tudo, porque ele não era daqui. Quem gostou do assunto, coloca nos comentários deste vídeo o que vocês acham desse assunto. É polêmico, porque mexe com tudo, mas nós estamos precisando, né? Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Qual o propósito que a gente tem aqui na Terra? Fiquem com Deus.